Professora Deigenane, eu agora complemento a pergunta que eu fiz para o professor Antônio Lucena sobre o papel da China e pergunto para a senhora, além da China, qual o real papel dos Estados Unidos neste conflito? Eu acredito que os Estados Unidos enxergam como um conflito entre democracia versus autocracia. Eu acho que a maneira como o presidente Joe Biden, né, coloca aí suas falas, a liderança americana, é importante a gente dizer que há uma mudança, uma placa tectônica que se move na política internacional, porque o cenário mundial ele mudou. A Europa mudou, né, já foi mencionado aqui pelos professores, países neutros que agora passam a pensar no orçamento militar, que passam a pensar a fazer parte, né, aí da OTAN, de uma aliança de defesa militar, países que vão precisar mudar de postura, como foi o caso da Alemanha. A Alemanha tem essa postura aí de ser tranquila em relação à questão de armamentos, porque é uma questão constitucional desde a Segunda Guerra Mundial, não se rearmar, mas viu que diante das circunstâncias, e aí o pessoal da ala realista, né, ou os hiperrealistas aí das relações internacionais estão conseguindo trazer uma análise mais concreta, porque a gente precisa entender o seguinte: existe o idealismo, existe o mundo ideal e existe o mundo real. E o professor acabou de colocar aí sobre a questão do posicionamento dos países. Vai ter um momento que vai ser todo mundo arrastado. Não tem como você manter uma neutralidade 100%. Você pode ter essa postura de querer negociar, de querer ser um mediador, mas vai ter um momento que você tem que se posicionar, né? Então, no caso dos Estados Unidos, o governo do Joe Biden vê como uma disputa entre o mundo livre, o mundo democrático ocidental versus o autoritarismo do Vladimir Putin, né? Existe aí uma questão aí de uma reinvenção da própria União Europeia. A União Europeia que é criada para se evitar conflitos, né? Depois ali da Segunda Guerra Mundial, o principal objetivo da União Europeia era realmente unir os países para que eles não tivessem essa coisa bélica mais uma vez. E por muito tempo a União Europeia realmente fez esse papel de grande bloco econômico, né, que é inclusive utilizado demais para pacificar o continente, mas aí se viu numa situação onde você tem um imperialista, você tem uma pessoa que tem visão, e eu não diria somente de uma nostalgia soviética. O Vladimir Putin ele tem uma visão que vai lá para o período dos Romanov, né, da família imperial russa. A ideia de um czar, ele se acha o próprio Pedro Grande, né, ele acha que está ali na mesma linha. Então, o Vladimir Putin, ele tem esse desejo aí imperialista e o Ocidente se pega aí nessa situação. Então, os Estados Unidos aparecem aí como aqueles que estão liderando o bloco ocidental junto com a União Europeia e a OTAN. A gente tem um outro ponto interessante. Do ponto de vista financeiro, não é interessante para os Estados Unidos se envolver nessa guerra de proxy, né? Nessa guerra indireta. Por quê? Porque os Estados Unidos estão aí entrando com armamento, com dinheiro. Não é claro que são empréstimos que a Ucrânia vai pagar em suaves prestações, não é simplesmente doar dinheiro, mas é uma questão que, por exemplo, já preocupa a ala republicana nos Estados Unidos. Os republicanos estão lá questionando essa ideia aí de você jogar dinheiro aí para a Ucrânia. Quer dizer, há uma situação aí em que os Estados Unidos entendem como um conflito meio que Ocidente versus mundo oriental ali mais autoritário. Penso que também existe uma questão entre a própria China e os Estados Unidos, porque a gente já tem aí um embate entre esses dois há algum tempo, desde o governo Trump, na questão mais econômica. Mas aí a gente tem duas posturas, como o professor bem explicou agora há pouco sobre a China. A China está dúbia e ela não se posiciona porque ela também tem interesses no mundo ocidental. A gente sabe que a China tem o que a gente chama de rota da seda do século XXI, que é uma maneira de impor o seu poder sobre o mundo de maneira soft. Enquanto o Vladimir Putin vai na linha do hard power, né, da arma, do poder da arma, a China vai ganhando influência, a Ásia, África, América Latina de maneira mais soft. Então eles têm interesse, não dá para você chegar e confrontar, né, dizer, olha só, a gente está do lado da Rússia, a gente apoia o que a Rússia está fazendo. Apesar de que há uma postura realmente por parte de algumas autoridades chinesas de que há uma justificativa para o Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia por causa da expansão da OTAN. Né? Então, enfim, eu acredito que os Estados Unidos não têm nenhum retorno financeiro nessa questão, estão fazendo isso por uma questão realmente de sobrevivência do bloco ocidental. Parece uma guerra que está lá só na Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia, não é, na verdade é uma guerra que tem levado o mundo a modificar a sua postura. Os países precisam pensar em novas fontes energéticas, de quem vai comprar, vamos mudar aí, né, a situação. A Europa já não é mais a mesma, a União Europeia teve um boom, digamos assim, deu um boost assim, na União Europeia, acordou, né? Países como a Finlândia, como a Suécia, deixaram sua neutralidade e vão querer entrar sim na OTAN, né? Então eu acho que já houve mudança suficiente para mostrar que não é uma guerra, pelo menos do ponto de vista americano,
simplesmente entre Rússia e Ucrânia, dois países ali do leste europeu. É uma guerra que tem implicações mais amplas, principalmente para o Ocidente. Então, acho que os Estados Unidos veem como um tirano versus regimes que defendem a democracia e o respeito ao direito internacional, que eu acho que é uma coisa importante. É preciso tomar uma postura, porque você precisa dizer o seguinte: como é que a gente vai conviver respeitando o direito internacional se a gente tem um tirano como Vladimir Putin? E se ele não é derrotado na área militar, outros tiranos, a gente tem um monte ali na Europa, a gente tem o caso dos Balcãs, 30 anos que essa guerra começou, em 1992, e já existem ali possibilidades de um possível conflito ali na região do Kosovo, mais uma vez. A Bósnia-Herzegovina está ali é um barril de pólvora, mesmo com o acordo de Dayton. Então a gente precisa estar de olho nisso, porque vai que o Putin consegue algum sucesso aí e outros, né, revanchistas, revisionistas, né, pensem também em fazer o mesmo. Então, eu acho que os Estados Unidos veem essa guerra muito mais como um conflito entre democracia e autoritarismo, e eles realmente tomaram a dianteira aí junto com a OTAN e a União Europeia para tentar evitar que a coisa saia ainda mais do controle.